Salve amigos, Fabrício falando mais uma vez, como é que vocês estão? Tudo bem, turma? Eu espero que sim. Hoje, turma, dia 4 de janeiro, primeiro pregão de 2021, e eu quero contar para vocês do meu primeiro pregão do ano de 2019. Eu vim operando já desde meados de 2018, junto com uma turma aí que tinha desenvolvido um operacional desses operacionais matadores, que a gente acha que achou o santo grau e que vai ficar rico. E o operacional deles só dava gain. Era um negócio impressionante, pessoal, mas era todo dia. Só gain, só gain, só gain. Não dava stop de jeito nenhum, não dava loss de jeito nenhum. A gente tinha um grupo no Telegram, então a gente operava todos juntos, os alunos desse pessoal, e era aquela comemoração todo dia, pessoal falando que ia ficar rico e turma planejando viagem. Era um operacional muito bacana. Eis que chegou a virada do ano e no primeiro pregão do ano de 2019 aconteceu uma coisa que eu temia. Esse operacional, pessoal, que eu usava, como todos os operacionais matadores, ele usava a técnica do preço médio. Então, quando a operação andava contra a minha posição, nós aumentávamos, dobrávamos o número de contratos que estávamos posicionados para tentar puxar o nosso preço médio mais próximo para escapar da operação. E a maioria esmagadora das vezes isso funcionou. Um dos desenvolvedores dessa estratégia, quando eu questionei ele a respeito de algumas simulações e alguns riscos que eu tinha identificado, ele me falou: Fabrício, relaxe, cara. Eu fiz um levantamento gráfico, eu fiz um backtest dessa estratégia dos últimos 5 anos e não aconteceu essa projeção que você está supondo nenhuma vez nos últimos 5 anos. Então, eu fui ficando confiante. Você vai confiando na estratégia. E conforme você vai ganhando dinheiro e o teu caixa operacional vai aumentando, automaticamente você vai aumentando a mão. Você vai trabalhando com mais contratos, porque você quer ganhar mais. Então, o que aconteceu naquele início de ano de 2019? Eu tinha um bom dinheiro na corretora, estava com uma grana que eu nunca tinha tido na corretora, e eu comecei a operar pesado, porque eu falei, esse ano, 2019, vai ser o ano que eu vou ficar rico. Inclusive, eu fiz a minha projeção para o ano, eu tinha o meu planejamento para o ano, dentro dos resultados antigos que eu tinha tido no ano de 2018 com essa estratégia. Eu fiz o meu planejamento para 2019, começando pesado já em janeiro e para chegar em dezembro rico, operando com essa estratégia. Eis que no primeiro dia do ano, no primeiro pregão, a coisa não foi da maneira como eu esperava. Então, naquele primeiro pregão de 2019, eu lembro como se fosse hoje, ali pelas 10 e pouquinho da manhã, deu a primeira entrada do ano e eu entrei pesadaço, cara, na operação. E ela não pagou, foi contra a minha posição e eu já comecei a gelar, porque eu sabia que eu estava muito pesado. E chegou no momento ali, perto do meio-dia mais ou menos, chegou no momento de fazer o primeiro preço médio, dobrar a posição. E assim eu fiz, a estratégia mandava e eu confiava muito nela. E no grupo do Telegram, apesar dos alunos estarem meio tensos, os desenvolvedores, os professores que tinham desenvolvido a estratégia estavam se mostrando confiantes. Como sempre quando a gente fazia preço médio, né? Dobrei a mão e o negócio continuou indo no sentido contrário. E nós tínhamos, pessoal, dentro dessa estratégia, 2, às vezes até 3 preços médios que a estratégia determinava que nós fizéssemos. E eu fui bater no segundo preço médio, lá pelas 3 horas da tarde, mais ou menos. E aí é que o nosso negócio começou a ficar feio, pessoal. Nesse momento, pessoal, eu me vi com uma mão de contratos que eu nunca tinha operado na minha vida. A operação continuou indo contra e eu comecei a perceber um negativo que eu jamais tinha visto na minha vida.
E daí você fica naquela, e agora? Eu seguro a operação ou eu zero? E a turma, os professores lá no grupo do Telegram, insistindo para o pessoal manter a posição. E eu vendo meu dinheiro indo embora, minha conta derretendo, acabando, destruindo a conta lá. Até que quando chegou ali por volta das 5 horas da tarde, mais ou menos, a operação ainda estava contra a minha posição, mas tinha entrado numa certa consolidação, o mercado lateralizou. Eu estava vendido, né? Então ele tinha parado de subir, começou a lateralizar. E por volta das 5 da tarde, mais ou menos, a hora que ele começou a dar uma puxadinha para cima de novo, eu saí, apertei o botão e desisti da operação. Acabei assumindo a perda. Eu lembro que eu estava de férias, eu simplesmente desliguei o computador, já estávamos indo para o final da tarde, eu peguei o carro, fui até o campus da universidade aqui da minha cidade, onde tem uma pista de atletismo muito boa. Fui correr, caminhar um pouco, porque eu não tinha coragem de olhar na cara da minha mulher. Eu não tinha. Então eu saí de casa sem passar por ela, porque eu não tinha coragem de olhar para ela. De falar, de explicar para ela o tamanho da cagada que eu tinha feito. Porque eu sei o quanto a vida é difícil, o quanto é duro você trabalhar dia após dia, levantar cedo, enfrentar todas as dificuldades, os problemas que todo mundo tem nos seus trabalhos. E eu não tinha coragem de olhar na cara da minha mulher e falar para ela que em uma operação, em um dia, eu tinha perdido 6 meses de trabalho do que ela ganha no trabalho dela. Tá? Aquilo me destruiu, aquilo acabou comigo de uma forma que eu levei muito tempo para conseguir me recuperar. Eu fico emocionado até hoje quando eu lembro desse dia. E foi nesse dia, pessoal, que eu descobri que existe uma coisa muito pior do que você perder o dinheiro, que é você perder a esperança. Eu tinha feito um planejamento lindo de enriquecer no ano de 2019. Eu tinha feito um planejamento no papel espetacular, com meu controle de risco, com meu manejo de capital. E na primeira operação, no primeiro dia do ano, eu levei uma porrada no meio da cara que me desmontou, que me quebrou, que me aleijou, que me moeu emocionalmente. E isso não foi um estrago financeiro. Foi além, foi um estrago nos meus sentimentos, na minha esperança, na sensação de que eu tinha achado uma maravilha, uma coisa que ia me fazer ganhar dinheiro, minha família ia melhorar muito. Foi isso que eu perdi. Eu perdi a esperança e eu perdi um sonho de que eu teria uma coisa que ia melhorar a minha vida. E o que eu ganhei nesse dia, no primeiro pregão de 2019? Eu ganhei uma coisa que ninguém nunca vai tirar de mim, que é a certeza absoluta de que os setups milagrosos não funcionam. Por quê? Porque precisa apenas de um dia para você ser destruído quando você opera esse tipo de setup. E ganhei esse grande aprendizado que, se você for apresentado a um operacional, a um setup, onde você possa ter uma perda grande, não interessa se você vai fazer preço médio, se você vai fazer, vai ficar invertendo, revertendo posição, fazendo martingale, ou se simplesmente você vai ficar revertendo posição com a mesma quantidade de contrato até você sair no gain, não interessa. Se você conhecer qualquer um desses operacionais, onde a sua perda não seja muito pequena, simplesmente não opere ele. Só opere operacionais, setups
que a sua perda seja definida no momento da abertura da posição e que essa perda seja muito pequena. Então, pessoal, você vai se sentir tentado, porque você vai ver esses caras mostrando no Instagram, aqui no YouTube, que eles só ganham dinheiro todo dia. E ganham bastante, mostram saldo na corretora e mostram quanto que eles ganharam no dia. Tudo isso é uma técnica para te seduzir. Você vê aquilo ali, você acha que realmente aquilo funciona. E você vai ficar seduzido a comprar e operar as estratégias desses caras. Nesse momento, o que você tem que fazer? Você tem que ter escrito num papel, que você vai escrever e vai colar no teu mural, do lado aí do teu computador, a frase do João Homem, que eu tirei essa frase do Black Report, que ele publicou agora no final do ano, que foi uma leitura que eu indiquei para vocês. A frase é a seguinte, abre aspas, por mais que tentem te vender o santo graal, rasgue seu atestado de trouxa agora. Se isto realmente existisse, não seria oferecido a você. Fecha aspas. Aprenda com quem já fez a cagada. Não queira você repetir a cagada dos outros para você aprender com sofrimento que as coisas não funcionam desse jeito. Tá legal? Então ouça quem já está no mercado há mais tempo que você e não caia nesse tipo de armadilha. Amanhã, terça-feira, dia 5, tem aula de novo da nossa série lá, Como Ser um Trader. Amanhã a aula será sobre por que fazer day trade. Que eu bato, né, pessoal? Eu bato pra caramba no day trade, mas continuo fazendo ele. Amanhã a gente vai mostrar as razões do porquê fazer day trade. Meu grande abraço e eu desejo que você tenha um grande ano de 2021. Até o nosso próximo encontro e tchau, tchau!